Na semana passada, nós começamos a estudar o princípio da proteção, que nos lembra que todos os nossos recursos são limitados. Essa questão é que nos protege, daí o nome do princípio, contra a falsa crença de que algum recurso possa ser usado de forma ilimitada. Também comentamos na semana passada que há recursos de vários tipos, alguns de ordem pessoal, outros de ordem coletivo, cujo estoque no nosso planeta é limitado. Seja, como exemplo, os recursos naturais não renováveis, seja o tempo da nossa vida, seja os recursos financeiros, todos esses recursos citados são recursos limitados. E daí então a importância da gente aprender a utilizá-los de forma sábia, né, para que possamos tirar o melhor proveito dos recursos que nós temos disponíveis. Hoje nós vamos retomar então o princípio da proteção, baseado em algumas frases célebres de diversos autores. Na semana passada nós já comentamos sobre o André de Rose, que usamos para chamar a atenção que se o planeta é limitado, nós não podemos fazer uso de forma ilimitada do que tem nele, sem prejudicar as gerações que nos sucederão. Também na semana passada comentamos sobre Aristóteles, que já no quarto século antes da nossa era comum disse que a natureza não faz nada em vão. E vamos continuar hoje aprofundando essa noção de proteção com diversos outros autores. Só para a gente pular para um autor aí bem mais moderno, o ator Leandro Firmino, né, conhecido aí por alguns filmes que envolveram ambientes tipicamente violentos da realidade brasileira, né, fez uma reflexão bem interessante que diz assim: a agressão é arma indispensável no arsenal do ignorante. Os recursos intelectuais deste são sempre limitados. A gente já tinha comentado na semana passada sobre como a disputa por recursos pode gerar violência. E o que o Leandro aqui está dizendo é que se a gente se preparar intelectualmente, então a necessidade de envolver esse tipo de agressão será menor. Isso acontece no nível individual e acontece também no nível das nações. David Friedman, um famoso economista americano, fala de forma bastante semelhante, dizendo que o uso direto da força física é uma solução tão pobre para o problema dos recursos limitados que é normalmente empregada por crianças pequenas, né, que ainda não têm a noção desses limites, e por grandes nações que acham que têm recursos suficientes para, pela força, subjugar outras. Mas, se a gente quiser ir para o polo oposto aí do pensamento humano, podemos lembrar de uma frase de Gandhi que diz assim: o mundo é grande o suficiente para atender às necessidades de todos, mas sempre pequeno demais para a avareza de alguns. Ou seja, desde que a gente viva de maneira pacífica e colaborativa, segundo Gandhi,
Os recursos que tem no planeta são suficientes para que todos possam viver bem. Mas, mesmo assim, se todos os recursos do planeta ficarem à disposição de alguns poucos, sempre haverá alguns que vão achar que não são suficientes para eles. Nessa questão da proteção dos recursos intelectuais, tem uma frase também do Albert Einstein que diz assim: imaginação é mais importante que conhecimento. Conhecimento é limitado. A imaginação cerca o mundo. Essa é uma frase bastante profunda, né? A gente precisa entender um pouco melhor. De fato, a quantidade de conhecimento que cada um de nós pode acumular ao longo da vida, mesmo que fiquemos estudando todos os dias da nossa vida até o último, é limitada. Mas no momento em que a gente coloca a nossa imaginação para funcionar, que é um elemento da nossa mente, aí nós não temos limites. E vocês devem lembrar que nós já falamos sobre a força da imaginação quando a gente quer, de fato, produzir ação. Quando nós falamos sobre objetivos e metas, né? A imaginação é um dos componentes que permite a gente construir aquilo que a gente deseja para as nossas vidas. Ou seja, precisamos trabalhar o conhecimento, certamente, mas nunca podemos perder de vista a importância da imaginação. Sem ela, a gente vai se transformar em seres com conhecimento apenas teórico. Outra frase relacionada com a combinação de teoria e prática, que é de autor desconhecido, diz assim: não importa quantos recursos você tem, se você não souber usá-los, nunca serão suficientes. E a figura ilustra aí bem esse conceito. O conhecimento é importante. Se a gente tiver, como tem na figura lá, dezenas de escadas empilhadas e um muro de 3 metros de altura, e não souber que a escada na vertical permite a gente subir o muro mais fácil, a gente nunca vai conseguir ter escadas suficientes para conseguir escalar os muros que são, na verdade, uma representação das nossas dificuldades e dos nossos obstáculos. Outro aspecto que nós citamos aí e que é reforçado aqui por meio de frases é a questão do tempo. E aqui uma frase do Steve Jobs nos lembra que não apenas o nosso maior recurso é o tempo, porque ele tem uma série de características que nós já conversamos semana passada que os outros não têm, como ele coloca aqui que as coisas favoritas da vida não custam dinheiro. Ou seja, é possível trabalhar sem dinheiro e ser feliz, segundo Steve Jobs, mas sem tempo não dá. Nessa mesma linha, Paulo Vieira também, que nós já citamos, coach brasileiro aí, autor de diversos livros, nos lembra aqui: seu bem mais precioso é o seu tempo. O que você vai fazer com ele faz toda a diferença. E complementando aqui com as ideias de Steve Jobs, se o seu tempo é limitado, então use-o para viver a sua vida. É muito comum a gente cometer o engano de querer usar o nosso tempo para viver a vida de uma outra pessoa, seja alguém pelo qual nós temos sentimentos especiais,
seja alguém que nós achamos que precisa da nossa ajuda ou proteção. E é claro que nós devemos ser altruístas, mas nós não podemos viver a nossa vida inteira pela outra pessoa. Uma outra fonte que cita a importância do tempo é o Rabino Mendel Schneerson, conhecido como Rebbe de Lubavitch, que diz assim: o mundo inteiro diz que tempo é dinheiro. Essa frase é extremamente frequente no dia a dia, no mundo dos negócios, faz parte até da cultura popular. Mas ele complementa: eu digo, tempo é vida. O que quer dizer isso? Que se a gente desperdiçar o tempo, nós estaremos desperdiçando a nossa vida. Que é, na verdade, uma generalização da ideia anterior do Steve Jobs. Nós podemos desperdiçar a nossa vida vivendo a vida de outra pessoa, mas nós podemos também desperdiçar a nossa vida de muitas outras maneiras. Um exemplo é a gente, por exemplo, adotar qualquer tipo de compulsão. E aí, obviamente, estamos perdendo o tempo e, portanto, a nossa vida. Voltando ao conjunto dos recursos, tem uma frase muito famosa do Theodore Roosevelt, que além de historiador chegou a ser presidente dos Estados Unidos, e que diz assim: faça o que você pode, com o que você tem, onde você estiver. Ou seja, estamos cientes de que nossos recursos são limitados. Em qualquer situação, onde você estiver, sozinho, na sua família, no círculo social, no país ou no planeta. No entanto, com aqueles recursos que a gente tem, a gente deve fazer aquilo que é possível. E, de fato, quando os recursos são limitados e nós temos a consciência disso, então, como diz a frase do Simon Sinek, justamente pelo fato de que os recursos que temos são limitados, nos faz pensar para ter boas ideias de como trabalhar apenas com eles e ainda assim vencer, nos sobrepormos aí às nossas dificuldades. E essa mesma questão, para finalizar, é colocada pelo professor Prahalad, um indiano que fez carreira nos Estados Unidos, no mundo de treinamento para grandes corporações, nas universidades, e que definiu a estratégia como o cumprimento de metas ambiciosas com recursos limitados. Voltando àquela ideia que já citamos aí anteriormente, de que os recursos, de alguma forma, estão relacionados com a nossa capacidade de cumprir metas. Quando a gente vai cumprir metas, nós temos que necessariamente usar alguns de nossos recursos. As boas estratégias, então, são aquelas que nos permitem atingir as metas mais ambiciosas e ainda assim manter um uso limitado dos recursos.